E aí pessoal, beleza? Hoje eu vim falar sobre um assunto que é bastante constante em quem tem transtorno de personalidade borderline, né? Que é a baixa autoestima. Creio que a maioria, né, de quem tem esse diagnóstico, em algum ponto sofre bastante com isso, né? E eu gostaria de falar mais sobre isso e também interagir com vocês, né? Como vocês se identificam em relação a esse ponto. Se vocês puderem compartilhar nos comentários como que é essa relação, né, de vocês com a autoestima e como vocês fazem também para lidar com isso, né? Seria bastante interessante, tanto para mim quanto para outras pessoas que assistem aqui meu canal. Acho que seria de grande valia esses depoimentos. Enfim, eu vou começar falando por mim, né? Essa questão da autoestima é bastante complicada, muito mesmo. Eu vou exemplificar, né, um pouco o que eu sinto, o que eu passo com isso e as consequências também no dia a dia e na vida como um todo, né? É bem difícil, assim, eu lidar com isso. Apesar de eu conseguir identificar, né, isso como um problema e a constância disso no meu dia a dia e como isso afeta tanto minhas decisões quanto outros pontos cruciais da minha vida, né, convivência com outras pessoas e etc. Há muito tempo eu tenho esse problema de distorção, né, da autoimagem. É uma coisa que eu acho que eu nem consigo me lembrar se um dia eu não tive, sabe? De tanto tempo que isso vem presente, que isso fica presente, que acaba sendo uma coisa como se fosse já de mim mesmo, sabe? Uma característica própria, imutável até. Eu creio que em alguns pontos eu consegui dar uma melhoradinha, mas não o suficiente e que pudesse gerar algum tipo de alívio, né? Isso leva a eu fazer às vezes algumas coisas meio que arriscadas também, com a minha vida, comigo e etc. É bem complicado. Eu sinto algumas coisas assim, como a própria falta de confiança, né? Tanto executar alguma tarefa, mesmo que eu seja capacitado para aquilo, às vezes é muito complicado executar essa tarefa com essa falta de autoconfiança, né? Muita gente acha que baixa autoestima só tem relação a aparência de você se olhar no espelho, se aceitar, se sentir bonito, se sentir bem com você mesmo, mas isso é apenas um dos pontos, né? E vai bem além disso. Se sentir bem consigo mesmo, o que é isso? Será que só aparência basta pra gente ter uma plenitude nesse sentimento? Vendo todos esses pontos, né, eu creio que não. Então, a autoestima vai muito além disso, né? Tem a ver com autocuidado e outras questõezinhas que eu acho que no decorrer do vídeo eu vou dissecando um pouquinho mais, né? Enfim. Também as questões como medo de rejeição, sempre achar que você vai ser trocado, né, por alguém ou alguma outra pessoa vai ser melhor que você. Isso é um constante também, bastante complicado. É bem foda na real, né? Você ter que conviver com essa situação de você sempre ter que estar fazendo alguma coisa para tentar se afirmar, se colocar no lugar de uma pessoa no mínimo interessante. Às vezes essa busca para não ter a rejeição de outras pessoas, por mais que a gente às vezes fala que se fode o pensamento das outras pessoas, etc., internamente não é uma coisa bem assim tão simples, né? Então às vezes essa busca para não ser rejeitado, às vezes acaba levando a gente à rejeição, porque às vezes a gente acaba ficando tóxico, acaba ficando paranoico e outras situações.
Então, às vezes, os gatilhos que a gente tem nem são coisas externas, sabe? Alguma coisa que a gente assistiu, ouviu, outros falaram. Às vezes, os gatilhos tá na gente mesmo. E é um dos piores gatilhos, assim. Eu vejo como uma das piores formas de você ter controle sobre o gatilho, né? Aquele gatilho interno. Quando ele vem do nada e você mesmo é seu próprio gatilho. É complicado. Também a gente acaba tendo esse hábito, né, de comparação com essas outras pessoas, como se tudo fosse uma grande competição, né? Como se a vida inteira fosse uma grande competição, como se a gente estivesse sempre competindo com alguém ou com o mundo, e sempre o mundo estivesse tentando tomar esse espaço da gente, né? Esse espaço até dentro de nós, que é nosso por direito, né? E é bem complicado a gente conviver com essa questão desse hábito de comparação, porque é uma coisa exaustiva você ter que viver para tentar suprir algumas coisas, tanto para outras pessoas, como internamente, para tentar se sentir o mínimo bom e útil, para não ter essa rejeição, né, por conta das outras pessoas e do mundo, né? Isso é bem chateante até. E tem alguns outros pontos também. Sensação de incapacidade, né? Bastante presente. A gente acaba se sentindo incapaz, mesmo que a gente faça alguma coisa legal, alguma coisa de boa, interessante ou útil. Parece que aquilo nunca é suficiente. Ou comparado ao que as outras pessoas fazem, sempre algo menor, menos impactante, menos útil, né? Então, com isso, a gente sempre está buscando certos perfeccionismos em algumas coisas que a gente faz. Isso não é de total ruim, buscar perfeccionismo, mas é complicado porque a gente é humano, e ainda mais portando um transtorno com diversas questões aí, né? Fica muito complicado da gente conseguir fazer alguma coisa perfeita. Pelo contrário, às vezes a gente tenta fazer com perfeição alguma coisa, tem a maior vontade de empenhar, né? Se empenhar nisso, maior ânimo no momento. Porém, ou a gente não consegue dar continuidade naquilo que a gente iniciou, ou de alguma maneira aquilo dá errado, ou acaba não ficando do jeito que a gente idealizou, então vem a frustração. E essa frustração derruba, que pode levar a várias outras coisas, né? Comportamentos de risco, autodestrutivos, mutilação, entre muitas coisas. Então a gente consegue perceber que é um ciclo. Às vezes que inicia num ponto e vai passando por outros sintomas do transtorno, né? Como se fosse uma reação em cadeia. E é muito difícil quebrar esse ciclo, é muito complicado. Hoje eu vejo a baixa autoestima como um dos principais fatores gatilhos, assim, para algumas situações que eu passo, né? Também, às vezes a gente tem algumas tendências por causa da baixa autoestima, que a procrastinação em si, né? E a própria preguiça, às vezes da gente não estar se sentindo bem consigo mesmo, a gente acaba deixando de fazer algumas coisas que a gente teria que fazer, ou coisas que a gente marcou mesmo, e a gente não consegue. Simplesmente levantar da cama se torna um fardo, às vezes para fazer o básico. Às vezes até por a questão do autocuidado, tomar banho, escovar os dentes, lavar as mãos, lavar uma roupa, fazer uma coisa que é simples, né, e corriqueira para todo mundo, e seria o mínimo que se esperasse de um adulto funcional. Para a gente acaba não funcionando e isso se torna um fardo, porque a gente não consegue fazer e a gente fica se sentindo péssimo por não conseguir fazer. Eu mesmo, tem fases que eu fico tempo sem tomar banho, não tenho autocuidado nenhum, por essas questões de autoestima mesmo, de não conseguir se olhar no espelho, sabe, se aceitar, se sentir inferior às outras pessoas, incapaz, até nas coisas assim que se faz de melhor, né? Isso acaba causando muito internamente. Tem vezes que até quando eu vejo a foto de alguém que eu julgo mais bonito que eu, nossa, acaba meu dia, já dá vontade de chorar, chora e parece que sempre as pessoas vão te trocar para uma outra pessoa, vai aparecer uma pessoa melhor. Isso dentro de relacionamento amoroso não, porque os relacionamentos borderlines, né, a conturbação disso tudo,
não se baseia apenas em relacionamentos amorosos, românticos. Percebo que, às vezes, quando está numa questão romântica, é uma questão um pouco pior, né? Parece que amplia ainda mais isso. Às vezes eu chego a fazer algumas piadas sobre não tomar banho, sobre isso, sobre aquilo. O pessoal, muita gente me acha porco, acha isso, acha aquilo, mas é uma questão que, às vezes, a gente precisa, para não se tornar tão pesado, meio que satirizar algumas coisas da nossa vida, alguns problemas também. Não que seja normalizar isso, porque acaba não sendo normal, uma coisa que foge a tal normalidade. Aliás, que é normalidade, né? Mas foge aquilo do dito normal. E então a gente às vezes acaba criando novos normais, mesmo que isso seja totalmente autodestrutivo e não seja bom, né? É foda. Eu vejo também a ligação da autoestima com os comportamentos de risco, né? Às vezes a gente tá se sentindo tão mal consigo mesmo, que às vezes a gente acaba procurando algumas alternativas que realmente não fazem bem, né? Tanto pra gente quanto para as pessoas que estão à nossa volta. Às vezes álcool, abuso de álcool, de remédios, de drogas, são escapismos, né? Que às vezes a gente precisa para poder estar se sentindo um pouco menos pior, ou se enganar, pelo menos, né? Pelo menos por aquele momento, esquecer de quem a gente é. De fato não é um remédio, é uma coisa paliativa que de momento ajuda, e às vezes depois a gente se sente pior ainda por ter feito algumas merdas, né? Também é uma questão que eu noto, proveniente da baixa autoestima. Às vezes a gente aceita migalhas. Às vezes a gente aceita umas migalhas das pessoas, a gente se sente tão mal, incapaz, que a gente acaba aceitando, né, restos, viver de restos. Às vezes restos de amor, restos de carinho, inconstâncias. Isso acaba machucando muita gente. Mas a dependência emocional e outras questões acabam fazendo a gente ficar presa, né, nesses tipos de relacionamento. Isso, novamente, não só em relacionamentos amorosos, mas também em amizades e algumas outras coisas. E tem um ponto que eu sempre pego, que sempre as pessoas nos vê como pessoas tóxicas. De fato, às vezes a gente é assim. Todo mundo em algum ponto é tóxico. Às vezes em algum ponto a gente pode ser um pouquinho mais ou não. Mas um ponto que eu vejo assim é que as pessoas nunca se pegam para ver os gatilhos que elas dispararam na gente, como elas também, a toxicidade delas fez a gente ter uma reação. E às vezes nossa reação, por conta do transtorno, é desproporcional, né, às realidades e às normalidades. Por exemplo, uma pessoa acaba falando alguma bobagem pra gente, às vezes a reação que a gente vai ter, seja com a pessoa ou com nós mesmos, nos punindo, é uma coisa que foge totalmente, né, às situações normais, e que pessoas às vezes ficariam tristes um pouquinho, chorariam ali uns minutos e no outro dia já estariam bem, ótimo. Às vezes não, isso vai acabar com a nossa semana, a gente vai beber, vai se drogar, vai usar remédio, vai pensar em suicídio, vai se cortar, e é esse ciclo, né? Esse efeito dominó. Então eu creio, assim, eu vejo por mim, parece que uma coisa leva a outra. Eu tô com a autoestima bem baixa, daí acontece alguma coisa, eu vejo alguma coisa, alguma crítica, às vezes que nem é a mim, mas eu me identifico com ela, daí nisso já vem parte depressiva, daí nisso já começa a vir a vontade de suicídio, de usar droga, de beber. Daí começam os comportamentos de risco e tudo isso sucessivamente. E às vezes esse ciclo não inicia na baixa autoestima, às vezes pode iniciar no comportamento de risco, daí você começa a se sentir culpado, você se sente culpado, você se sente lixo, daí sua autoestima automaticamente baixa e com isso vem outras consequências. Então parece um ciclo que inicia em algum ponto, sempre passa pela baixa autoestima. Não em si que inicie com ela, pode ser que inicie com ela ou não, e fica parece que girando nesses ciclos de sintomas, né?
e intensidades que o borderline apresenta. Hoje em dia eu consigo identificar melhor isso, mas a dificuldade que eu tenho, e acredito que vocês também, aquela dificuldade de controle, né? De controlar toda essa situação, todos esses sentimentos, de organizar tudo isso na cabeça. Acho que hoje em dia eu faço um pouco melhor que antes, mas mesmo assim com bastante dificuldade. E é uma coisa que impacta diretamente, né, na minha vida, nas minhas tarefas diárias e em outras coisas também, outros pontos cruciais, assim, né? Pra gente ter uma vida no mínimo funcional feliz, diga-se de passagem. Eu vivo em busca de melhorar nisso. Eu tenho tentado forçar algumas coisas, mesmo sem vontade, tomar banho, higiene bucal e algumas outras coisas. Se eu te falar que tem melhorado muita coisa, eu vou estar mentindo. Mas pelo menos eu não fico escutando algumas piadinhas e algumas coisas que às vezes machucam. Daí então eu tenho tentado seguir essa rotininha, né? Nem sempre consigo, às vezes me culpo por isso também. É um sentimento de culpa constante, né? E outra coisa que piorou bastante foi nessa pandemia eu engordei 20 e poucos quilos. E isso tem mexido bastante, né, comigo. Tem ajudado a piorar bastante essa situação. Mas tô aí na luta. Espero que vocês estejam bem também. Se quiserem compartilhar os seus relatos, desculpa, o vídeo ficou um pouco longo. Falei um tanto visto pelo meu ângulo, né? Como eu vejo toda a situação, como isso tem afetado. E vamos lutar aí pra gente não sobreviver dessas migalhas, né? Porque a gente é mais do que esse transtorno, né? A gente não é o transtorno, a gente tem ele, mas a gente não é ele. E gostaria de deixar espaço aberto aí para vocês compartilharem, né? Muito obrigado e proponho outros assuntos também pra gente conversar. Valeus!